Boa noite, mais uma vez estou aqui na live. Hoje, pela segunda vez, a presença da doutora Cibele Mello, que vai estar comigo falando sobre as leis do Covid. Eu já quero pedir a você que compartilhe essa página, esse link no seu Facebook, para que você possa nos ajudar a divulgar. Notícias boas têm que ser divulgadas. Eu quero já desejar uma boa noite a você que acessou agora, tá? Live com Letícia Pires é a página, mas você compartilha para quantas páginas quiser. Deixa eu dar aqui uma boa noite, que a doutora já está aqui. Boa noite, doutora. Boa noite, Seja bem-vinda. muito obrigada. É sempre um prazer falar contigo. Estou muito feliz por esse convite, por esse novo convite. Tenho certeza que vai ser uma noite muito gostosa, que a gente vai trocar boas ideias e, se Deus quiser, ajudar a bastante gente. Com certeza. Doutora, hoje eu fiquei até meia preocupada, assim, chateada, né, com o fato que aconteceu, muito triste aqui em Piabetá, né, Sim, do falecimento trágico de uma criança. Eu não conheci pessoalmente essa criança, nem a mãe, mas o pai eu cheguei a ver muitas vezes, até porque ele é animador de festas, né, tem um pouco do trabalho parecido, trabalho com crianças. Quero deixar aqui meus sentimentos à família, os amigos, né? Foi chocante, né? Mas agora a gente só tem que orar, pedir a Deus, na verdade, para que o Espírito Santo console os pais, né? Os parentes, amigos, na é, verdade. é, é verdade. Eu também só tenho, nesse momento agora, né, a oferecer a minha oração e os meus sentimentos à família, porque foi realmente muito brutal a forma como tudo aconteceu e a gente realmente fica muito triste, né? É muito difícil da gente conseguir entender, né? Mas a gente confia em um Deus e sabe que essa criança, com certeza, hoje é um anjo do Com céu que certeza. está intercedendo por nós Tá aqui. com Deus. Só isso. Então vamos lá, doutora. Vamos. Daquela quinzena para cá, já tem 15 dias, né, que a gente Isso, iniciou aquela conversa. sim. Algumas pessoas comentaram, até porque eu salvei aquele link, né? O áudio eu salvei, o áudio e o vídeo, na verdade, e compartilhei pelo YouTube. E muitas pessoas, alguns estavam com algum compromisso, alguns até esqueceram, e é muito importante. Então, muita gente falou: é importante, coloca de novo, por isso que eu fiz questão de chamá-la. Sim. Daquele dia, daqueles comentários, na verdade, eu nem me lembro qual foi a pergunta que ficou faltando esclarecimento. Então, dá só uma palhinha do que a senhora falou e dá continuidade a esse assunto que com certeza é muito importante. Correto. Então eu vou começar falando sobre algo que a gente iniciou na primeira live, mas que, na verdade, da primeira live para a live de hoje, mudanças aconteceram, né? A gente tinha Já? conversado já. Já aconteceram mudanças? Pois é, a Enquanto a gente senhora vai falando aí, eu estou olhando aqui no meu celular que eu estou compartilhando, tá? Vai falando que eu estou está compartilhando ótimo, ali. Mas estou fica à ouvindo. vontade. Tá certo. Então, na verdade, a gente tinha conversado sobre a situação das escolas e das creches, algumas pessoas tinham perguntado, né, sobre como ficaria a situação. Eu falei do projeto de lei que previa, na verdade, 30% de desconto, só que o projeto de lei, nessa semana que passou, foi aprovado. Hoje nós não temos mais um projeto de lei, nós, na verdade, hoje temos uma lei, que é a Lei 8864 de 2020. Então, Que bom. agora, nós não vamos mais falar de uma possibilidade, nós vamos falar da Agora está existência, valendo, né? está valendo, de uma lei. E é interessante a gente observar que a lei ela não tratou é, de forma igual todas as situações. No fundo, ela até concedeu os 30% sim de desconto que estavam previstos no projeto, porém, de forma diferenciada, não é 30% sobre o total do valor da mensalidade, e sim 30% sobre aquilo que ultrapassa o valor de R$ 350.
Então, nós E a temos. conta um pouquinho complicada de se fazer, né? Não é algo muito simples, né? Se fosse 30% sobre o todo, ok, mas não. É 30% sobre aquilo que ultrapassa o valor de R$ 350. Então, né, eu guardei um exemplo de R$ 500 para a gente ter em mente, que eu acho que é mais fácil, né? Vamos pensar numa mensalidade de R$ 500. Logicamente que o valor que ultrapassa 350 é o valor de R$ 150. É ele que vai compor, né, para se chegar a 500. Então, apenas sobre aquilo que ultrapassa 350, então, apenas sobre R$ 150 é que nós vamos ter o desconto de 30%. Então, nesse caso, essa mensalidade, né, que seria R$ 500, ela passa a ser hoje R$ 455, tá? Então, é uma lei que está sendo muito falada, muito criticada, até porque não existiu uma diferença entre a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E, no entanto, as mamães elas têm falado muito comigo, né, sobre a injustiça que talvez tenha apresentado a lei em relação à educação infantil, porque tem sido muito difícil ministrar aulas e fazer com que essas crianças consigam acompanhar, né, o que tem sido apresentado online. E, É o no caso da, entanto, é o caso da minha pode. neta, é uma creche de 2 anos, a criança tem 2 anos, quer dizer, a creche não é nem para ensinar, é justamente Uhum, para ficar com a criança no período que a mãe trabalha, né? sim. E aí tem sido muito criticada pelas mamães, né? Eu particularmente entendo que a lei ela poderia sim ter tratado de forma diferente aqueles que, na verdade, têm um nível de estudo, de exigência de estudo também diferente, em que como que a gente pode tratar, né? De forma igual aquele que está na faculdade e aquele que está lá no ensino à educação infantil. Acho que a lei deveria, aí, a meu ver, ter tratado de forma diferente, mas não aconteceu, tá? Ela Generalizou, né? generalizou. Inclusive, né, com relação a até algumas instituições, aí sim entram geralmente as faculdades, que são compostas por cooperativas ou associações civis sem fins lucrativos, isso é muito comum nas universidades. O que tem acontecido é que eles preveem um desconto ainda menor, de 15%, em cima também, né, sobre aquilo que ultrapassar 350, mas somente para as faculdades, né, na verdade, para essas instituições que ultrapassem o valor de R$ 700. Letícia, não estou conseguindo te ver. Letícia? Tô aqui, doutora, eu que saí para poder compartilhar. Vai Ah, falando que eu então tô te tudo vendo. bem. Eu tô no outro computador, tô no celular, a gente tem que ter muita audiência aqui, ó. Tá Então vai falando certo. aí, que eu tô aqui, volto já. Eu não tinha te visto, beleza. Então, na verdade, existiu esse tratamento, né, inclusive para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o desconto ficou menor ainda, né? A gente não vai ter 30%, e sim 15%, né? Logicamente, sobre aquilo que ultrapassar o valor de R$ 350 também. Então, desconto ainda menor. E muita gente também veio me perguntar a respeito das pessoas, na verdade, que tem o estudo já na EAD, né, que é essa faculdade, essa universidade que já era ministrada online, né? Ela não era presencial. E aí, né? A gente vai ter direito, não vai? Porque a lei ela tem uma previsão sinalizando que ela não abarca esse tipo de forma, né, EAD. Só que o que eu tenho dito é o seguinte: embora a lei não tenha essa previsão, né, não abarque, né, tem a previsão de não abarcar, de não abranger esse tipo de ensino, a gente pode sim se valer
de leis que já existem no Código Civil, não são leis específicas, aí são artigos que estão dentro do Código Civil, na verdade, melhor esclarecendo, e esses artigos, eles vão sim autorizar uma redução na mensalidade, tá? De acordo com que se ficar com que o advogado conseguir provar, né, se de fato houve a perda do emprego, a perda do ganho por aquele que, na verdade, teria que honrar com o valor da mensalidade. E aí, por isso, né, que algumas decisões judiciais, elas, na verdade, estão dando, inclusive, descontos maiores do que aqueles previstos em lei. Então, é possível, né? A gente, às vezes, acha, se está na lei, se fala que é 15%, se fala que é 30%, é isso mesmo, acabou? Não. A justiça está aí até para debater, né, o caso a caso. Cada situação ela é tratada de forma diferente perante o Poder Judiciário, desde que se prove, desde que a gente tenha, né, todo um material para mostrar para o juiz que, de fato, aquela pessoa, naquele caso concreto, não tem condições de arcar com aquele contrato, porque um caso fortuito, uma força maior, que é a pandemia, veio e alterou a condição financeira de um dos contratantes. E, inclusive, a forma também, né, muitas vezes, da outra parte em fornecer o serviço, que também não está fornecendo como era antes. Então, esse é um ponto que eu achava importante a gente hoje mencionar, porque houve uma real alteração, né? Hoje temos uma lei. Tem um recadinho aí, ó. Olha aí. Tem. Tá lendo aí? A Ah, senhora não tá Beatriz. conseguindo. Leu? Ah! Minha filha. Bacana. Beatriz! Hoje ela pôde participar, na outra ela Que estava bom. trabalhando. Por isso que a gente tem a Bacana. reprise, né? Compartilha, Isso aí. Beatriz. Compartilha aí para seus amigos, copia o link, chama no zap, vai compartilhando, que quanto mais melhor. Doutora, engraçado que na live, né? Eu me esqueci. Eu esqueci, sinceramente, a quantidade de visualizações. Eu lembro que eu salvei e publiquei, né? Mas Sim. triplicou depois a reprise, né? Caramba. Triplicou. E foi Então, bem visto. pode falar. Não, e foi bem vista. Eu lembro que Foi, passou de foi. 400, foi muita gente, foi muito legal. Então, eu gostaria, tem bastante gente, ó, no momento tem 22 pessoas nos assistindo. Eu gostaria Ah, que bacana. pelo menos 10% dessas pessoas, né, ou todas, seria bom todas, né, fizessem uma Sim, pergunta, um comentário, né, para saber se estão gostando. A senhora tem isso outros aí. assuntos aí que naquele dia o tempo passou tão Tem, rápido, foram 40 minutos que sim, voaram, né? Então, isso fica à aí. vontade aí. Enquanto isso, eu estou Tá, compartilhando aqui no meu celular. beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a negativação indevida. Isso a gente não conseguiu comentar no dia da primeira live, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, né? Muita gente também tem perguntado se é possível, né, existir hoje a negativação indevida. Negativação Amplamente, é o nome no SPC, né? isso Serasa, não é aí, isso? é sujar o nome, né? O nome ficar sujo, o vulgo sujo, né? Que a gente conhece lá no SPC, no Serasa, nos cadastros de restrição ao crédito. A gente fica com crédito bastante restrito, né? Então, existe essa possibilidade hoje ou não? Né? E aí a gente vai tratar agora, né, pelo menos de uma forma assim mais abrangente, inicialmente falando sobre a possibilidade sim, tá? Mesmo diante da pandemia, a princípio não existe uma lei específica. Logo, cabe a negativação. Porém, já existe um projeto de lei em tramitação discorrendo sobre isso e proibindo a negativação. Então, apesar da gente não ter uma lei, já existe um projeto de lei que, na verdade, está no Senado, e o Senado, na verdade, está a favor de suspender a possibilidade de inscrição nos cadastros de restrição ao crédito. Só que é interessante que, apesar da gente não ter uma lei específica, a gente já tem hoje decisões da justiça proibindo a negativação. Por quê? A justiça, né, mais uma vez, ela não precisa de uma lei específica.
ela, na verdade, ela precisa de uma lei, logicamente, mas uma lei que trate desse caso, ainda que não especificamente. E o Código Civil, ele proíbe, na verdade, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito diante de uma teoria que a gente conhece como fato do príncipe, por exemplo, né, e que pode ser justamente a situação da pandemia. Então, aquele que tem um nome negativado, mas que, na verdade, está sofrendo porque ele não tem crédito, uma vez que ele perdeu o seu emprego, ou uma vez que ele não consegue abrir a loja dele, ou que ele não consegue trabalhar, porque ele está proibido diante de um lockdown, por exemplo, ele pode ir para a justiça e pedir uma liminar para que o nome dele seja retirado desse cadastro, tá? De inadimplentes e ele volte a ter crédito, alegando isso. Vocês estão me ouvindo? Agora, tinha tirado meu microfone. Literalmente, eu lembrei linguagem corporal. Eu cocei minha cabeça, que era a dúvida, a pergunta. A senhora Sim, falou entrar na justiça. Essa sim. semana, foi numa outra situação, essa semana uma pessoa me perguntou, sabe se o fórum está aberto? Como que a Uhum. pessoa entra na justiça na pandemia, se está É tudo isso online? aí. Como é que a pessoa faz? Pois é, todos os profissionais, né, na verdade, aquelas pessoas que já têm um profissional, né, da sua preferência, da sua confiança, eles normalmente estão trabalhando home office, ou seja, em casa. Então, é importante ter o contato do seu advogado e normalmente, aí eu vou dar o meu exemplo, né, os meus clientes, eles mandam para o meu WhatsApp as provas de tudo que estão vivendo, o que estão passando, e a gente consegue, então, desta forma, ingressar lá no Poder Judiciário com a ação normalmente, fazendo tudo online. E A se for melhor coisa, necessário, a se melhor for coisa, então, necessário, oi, diga, pode falar. a melhor coisa no momento, então, é procurar um advogado. No caso, eu recomendo a senhora, né? Quem já Ah, tiver, obrigada. quem não tiver, né? Por quê? Pela Quem não Defensoria tiver, Pública que está havendo dificuldades no momento, né? Porque aí depende da pois é. fila, não está acontecendo. Não, a Defensoria Pública, foi até interessante essa pergunta, porque muitos não podem, né, contratar um Isso. advogado. É claro que, assim, a maioria dos advogados aqui do município cobram apenas se ganhar, a maioria. Porém, algumas causas, elas precisam ter um trabalho e não tem nada para se receber no final. E as pessoas que são carentes, elas necessitam da Defensoria Pública. Hoje eu perguntei a uma pessoa que trabalha dentro da Defensoria Pública, por quê? Eu estou recebendo muitas pessoas também que não têm condições de pagar, às vezes, um trabalho, e elas falam da dificuldade de fazer contato com a Defensoria Pública. E o que ela me explicou? No Fórum de Magé, por exemplo, e acredito que em todos os fóruns, tá? A Defensoria Pública ela disponibilizou um e-mail e um telefone. Então, a pessoa que necessita da Defensoria Pública, ela precisa enviar um e-mail ou entrar em contato pelo telefone que eles disponibilizaram lá. Só que, atualmente, a informação que eu recebi da pessoa que trabalha lá dentro é que eles não estão fazendo todas as causas, mas apenas causas que demandam urgência, como prestação de alimentos, medicamentos, falta de energia, tudo aquilo que gera Que é uma difícil. Então, urgência. eu Oi? como uma pessoa, como uma cidadã comum, uma pessoa leiga na área da advocacia, recomendo que procure um advogado, porque se a pessoa coloca uma causa na justiça, é porque tem pressa, né? É E difícil se, falar qual que não tem, né? é verdade, então é melhor que se procure um advogado. Doutora, tem comentário aí, ó, olha só, dá para ler aí seu comentário? O que é que eu leio Tem. daqui? Eu estou vendo um aqui da Beatriz, né? E os Beatriz, juros isso. de pagar a mensalidade depois do prazo. No início da pandemia, eu não tive condições de arcar com a faculdade e tive que pagar só após o prazo e com juros. Pois é, essa questão dos juros, eu acredito que o judiciário vai ter sensibilidade e retirar os juros sim, tá? Desde que, claro, a parte comprove
a ausência de possibilidade. No caso da Beatriz, eu conheço, eu sei que ela perdeu o emprego, então ela tem como comprovar que ela trabalhava em uma creche e ela foi dispensada em decorrência da pandemia, e, logicamente, que os juros não deveriam ser cobrados. Existe uma mesa de negociação prevista na lei específica voltada para as universidades. Lá seria o ideal se debater antes de ir para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é sempre a última oportunidade que a gente tem de tentar resolver. Primeiro, a gente sempre tem que dialogar, conversar, buscar resolver. Se não resolver, logicamente, não tem jeito, vai para a justiça. Tá? Acredito que as faculdades agora, diante da previsão dessa mesa de negociação, chamem as pessoas e, inclusive, passem a conceder os descontos relativos aos juros cobrados e até mesmo a esse percentual que a lei previu, porque muitas faculdades não estavam dando desconto nenhum. E agora elas vão ter que dar o desconto retroativo, desde o dia 20 de março. E quem já pagou? Então, quem já pagou? Pois é, essa é a pergunta. Quem já pagou? Será que eles vão abater nas próximas mensalidades? A maioria tem proposto isso. Eu vi algumas, né, universidades já falando que o valor vai ser abatido nas próximas mensalidades. É uma forma de ressarcir o consumidor, né? Doutora, assim, por uma experiência pessoal, né, do familiar, eu gostaria de saber, até para a senhora dar esse conselho aí, eu acho que para as mães, para os responsáveis, tem criança em escola particular, o melhor é chegar e conversar, né? Ou se tiver que trancar a matrícula, não abandonar, porque se abandonar, os juros, as mensalidades vão continuar contando, né? O que a senhora diz aí para uma mãe que, no caso da minha família, eles foram lá e trancaram matrícula, conversaram, né? Porque não havia necessidade de pagar, não tem por que pagar uma creche, né? Infelizmente. Numa situação dessa, se a criança não está indo, frequentando, não adianta aula online, infelizmente não adianta. Mas que os pais não simplesmente, não vou na escola não vou pagar não. Tem que ir lá, tem que conversar, né? Pessoalmente. Eu acho que, assim, é um momento de muita solidariedade, né? A gente tem que sempre olhar os dois lados. Porque, ao mesmo tempo em que eu sou a favor, sim, de um desconto de até 100%, dependendo da situação, eu também vejo o lado daquela escola que tem empregos, professores, que está do lado da sua casa, né? E que a gente quer uma educação boa, do lado, próxima, perto, enfim. Então, é o que eu falo, o bom senso é o fundamental nesse momento. Se você tem condições, se você é funcionária pública, você não perdeu absolutamente nada no seu salário, e se você pode, neste momento, né, arcar com essa situação, que o seu desconto, de repente, seja mínimo, né, até menos do que o que a lei determinou. Por quê? Porque você está numa condição privilegiada em detrimento dos outros. Agora, claro, aqueles que não podem, tem que ter muito cuidado também com o trancar matrícula, porque algumas idades, elas não são obrigatórias em termos de educação, mas outras não, elas não podem simplesmente trancar, porque elas vão perder um ano inteiro. Vão perder o ano letivo, né? No caso de crianças maiores. Pois é, então tem crianças que estavam na alfabetização, tem crianças que estavam, enfim, né, estudando e que precisam terminar. E aí a mamãe liga para mim desesperada e pergunta: e agora, o que eu faço? Bom, eu sugiro sempre que, se não tiver condições, que busque um colégio público e matricule seu filho lá. Não deixe. No momento também isso é impossível, né, doutora? No momento, acho que isso não é uma situação que eu acho que só vai se resolver no final desse ano, ou então vão deixar para o ano que vem, a questão do ano letivo, porque é coisa que a gente pensando assim, pensa bem, tirar da escola particular e colocar na pública. E agora, né? Que só está até funcionando a secretaria, eu não ouvi falar sobre isso, sobre matrícula, aceitando novos alunos, né? O que já é difícil normalmente, que dirá agora numa pandemia. Mas o Estado e o município, assim como a União, têm a obrigação de fornecer a educação. Então, se não tiver vaga, cabe, inclusive, uma ação judicial para garantir a educação para essas crianças.
E hoje, inclusive, eu recebi uma pessoa em minha casa que falou que está trabalhando todos os dias, ela trabalha numa escola municipal aqui de Magé. Então, eu não sei se eles estão disponibilizando vagas ou não, mas o que eu sei dizer é que os colégios estão com pessoas lá dentro Para prestando atender. serviço. É isso aí. Então, acredito que, né, tem alguma possibilidade, pelo menos. Tem Tá? mais um comentário aí do Edmilson Júnior. Ah, obrigada, Está gostando bastante da Edmilson. informação. Doutora, eu quero aproveitar a sua live, pegar carona aqui e lembrar que essa semana tem muitos convidados especiais. Semana que vem também. Na página eu estou deixando aqui, o próprio Edmilson já está convidado por mim, só que eu vou deixar um mistério, não vou falar qual é a profissão dele. É uma profissão que envolve toda a família. Não vou dizer qual é a profissão dele, mas ele tem muita coisa a conversar conosco. Amanhã tem a cantora Mary G, durante a semana também tem o pastor Carlos. Hoje é dia do pastor, agora que eu lembrei. Nossa, parabéns a todos os pastores. Parabéns. Deus abençoe, né? Isso aí, se eu não esqueci de alguém, estou esquecendo. Tem também o Alexandre Oliveira. E no Dia dos Namorados não convidei ninguém. Eu que vou fazer a live, vou falar sobre feminicídio. É importante, né? Porque tem gente que está ganhando um tapa de presente, né? Até está perdendo a vida por amor, né? Diz que é por amor. Então, é até um tema que futuramente eu vou convidar a senhora para falar também. Mas, por enquanto, não. Vamos falar da Covid. Vamos lá, doutora. Então, só para finalizar, uma situação bastante interessante e vantajosa diz respeito ainda a essa questão da negativação, que foi o seguinte, né? Na verdade, existe uma associação que envolve o Serasa Experian, o SPC Brasil, o CODE e o Boa Vista, que são cadastros de restrição ao crédito. Até então, eles esperavam 10 dias e negativavam o nome da pessoa, depois da primeira notificação. E essa associação de cadastros, em relação ao Covid, eles estenderam o prazo. Agora, eles não negativam mais com 10 dias, eles só negativam com 45 dias após a notificação. Então, é um prazo que foi, na verdade, alargado e que você já sabe que, pelo menos em relação a essas empresas, você não terá o seu nome negativado em até 45 dias. Depois, eles podem negativar se a lei que está, né, o projeto de lei, perdão, que está em tramitação, não for, na verdade, sancionado. Se for, não vai poder negativar de forma alguma. Mas, por enquanto, ainda pode. Tá? Olha, eu falei do dia do pastor, tem um pastor nos assistindo e ele vai estar conosco também, pastor Carlos, dia 11, né, pastor? Pastor, ore por nós, tá? Ore por nós, porque assunto muito importante, a gente precisa ter pessoas orando, né, doutora? Com certeza. Intercedendo por nós. Então, doutora, já que eu vou deixar a senhora continuar aí no seu tema, estou aqui compartilhando, peço a você que está assistindo, pegue seu celular, compartilha, vai, ajuda a gente aí. Fica à vontade, doutora. Então, uma outra pergunta que também foi feita, né? Eu falei sobre algumas possibilidades de suspensão na outra live, né? São créditos que hoje não estão sendo cobrados por bancos. Falei sobre quem tem financiamento de carro, falei sobre quem tem financiamento de casa. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, na verdade, só dar uma pincelada sobre os cartões de crédito, que as pessoas também têm perguntado, eu estou me endividando com cartão de crédito, e agora? Como é que eu vou fazer? Existe alguma possibilidade de eu não pagar? E, mais uma vez, não existe lei a respeito disso, mas existem 2 bancos, pelo menos, que já se manifestaram de forma favorável ao consumidor. É o Nubank, tá? Que, na verdade, ele possibilitou uma taxa de juros mais baixa que a normal, que ele sempre cobrava, e o Banco Inter, que, na verdade, admitiu todos os clientes desse banco, eles podem hoje suspender por 60 dias o pagamento, ou seja, não pagar a dívida do cartão de crédito por 60 dias, e depois pagar sem juros e de forma parcelada. Então, são vantagens que esses 2 bancos já anunciaram na internet.
mas a gente tem que ficar atento e negociar também com o nosso banco. Eu, particularmente, não tive esse problema, mas aconselho quem tenha esse problema a conversar diretamente com o seu gerente, a conversar com alguém que, né, que você tem acesso dentro do banco, porque eu dei exemplo de 2, mas não significa que só esses estejam adotando esse tipo de medida. E esses 2 bancos não são muito conhecidos, pelo menos eu não conhecia, né, doutora? São bancos virtuais, online ou físicos na verdade, mesmo? O Nubank, ele é uma ramificação do Banco Bradesco. A juventude tem aderido bastante, a galera dos... Obrigada. Estamos chamando de velha, né, doutora? Nós passamos um pouquinho dessa fase. Entendi. Você que é jovem, já conhece o Nubank? Dá um like aí. Não, os jovens eu acho que conhecem. É porque é um banco realmente que tem um custo muito baixo, é uma situação bastante interessante que o Bradesco apresentou. Vale a pena. Quem quer pagar taxas mais baixas, ele tem um serviço um pouquinho mais reduzido que os bancos normais, mas é uma ramificação do próprio Bradesco, então não é tão desconhecido. Bom, uma outra situação que também é interessante e que as pessoas têm falado é a respeito da pensão alimentícia e da prisão daquele que deve a pensão, né? É muito complicado. Pois é. A gente tem visto aí, né? Na maioria das vezes, infelizmente, são os pais, né, que não arcam com a pensão alimentícia do filho, e aí a gente tem 2 lados aí, né? O pai, claro, se ele perdeu o emprego, ou se ele está com a loja dele fechada, ou se ele está impedido de trabalhar, o melhor caminho é sempre o diálogo. Só que nem sempre se tem um diálogo muito propício, principalmente no momento de pandemia, com a ex-mulher, que é a mãe da criança, né? Então, assim, existe a possibilidade já de distribuir uma petição na justiça pedindo a revisão, caso a pessoa realmente não consiga ter o diálogo, porque o diálogo seria o melhor, né? E até um acordo pontual para esse momento de pandemia seria a melhor saída. Mas o que eu quero chamar a atenção também na verdade, a determinação de que hoje a prisão ela é uma prisão domiciliar. Então, já estão em isolamento? Até que ponto, né, que tem valido a pena hoje coagir o pai a pagar essa pensão através de uma prisão domiciliar? Será que seria o melhor momento de distribuir uma petição pedindo a prisão do pai agora? Acho que, como advogada, eu não aconselharia. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que essa pessoa que me perguntou se o fórum estava funcionando, sim, foi justamente em questão de pensão alimentícia. Tem uma criança pequena e não paga pensão, o pai não paga pensão. De vez em quando dá uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tipo assim, só um agrado, uma coisa para comer, alguma coisa para contribuir na família, mas a pensão mesmo, dinheiro que é bom, praticamente não se fala. E ela estava perguntando justamente se o fórum está aberto, porque ela está com vontade de ingressar aí numa pensão. O que fazer? O que uma mãe, né, uma mãe de uma criança que, nessa situação, o pai beija, o pai abraça, o pai visita, mas dinheiro de pensão... Não. O que se faz? Qual é a orientação no momento de pandemia que a mãe tem que fazer? Então, se já tentou conversar, não tem jeito, se a vida, né, mostra que o pai, infelizmente, sem o poder judiciário, não vai cumprir com uma obrigação que deveria cumprir, né, não tem jeito. A ação judicial realmente vai ser o caminho. Nesse momento de pandemia, a ação de pensão alimentícia, ela tem sido considerada pela Defensoria Pública, conforme eu disse, uma ação urgente, tá? Então, ela vai ter prioridade na tramitação, no atendimento, né? Os advogados certamente também entendem que é uma ação muito importante, por isso urgente. Então, o que o advogado faz? O que o defensor faz? Ele colhe o máximo de informações, principalmente em redes sociais, porque as pessoas hoje gostam muito de ostentar em redes sociais, né? Então a gente começa a ver, não estou trabalhando. Dá print, né?
não é? print na Tem que tela, isso é printar importante. tudo. Amigo em comum serve para isso também, né? Aí, viu, pessoa que me pediu explicação? Olha aí, printa tudo. Você não é amigo, mas você tem um amigo que é amigo. Então, é Sempre mais ou menos, tem. sempre tem. Então, né, as pessoas estão normalmente, algumas, né, em bares, né, postam com bebidas alcoólicas que a gente sabe que não são baratas, né, e às vezes não leva uma comida para dentro de casa, ou pelo menos para o filho que mora com outra família. Então, o caminho infelizmente, não tem outro, vai ser a justiça. Você tem que juntar maior gama de provas que esteja ao seu alcance, e independente dele estar trabalhando ou não estar, de estar com a loja fechada, aí pouco importa se tem pandemia ou sem pandemia, tem que pagar. Não Doutora, existe e essa. em relação a printar tela, eu já sou craque, a senhora sabe disso, né? Nos processos que eu estava com aquela Sim, empresa, meus prints serviram. Na hora de dar print na tela, é ideal que pegue a data do celular, a data do computador, senão não adianta, né? com Senão, como certeza. é que vai provar que o print é daquela data, Não dá, né? né? Às Método vezes, antigo, a pessoa colocava um jornal, né? Um é, jornalzinho, né? Mas ninguém compra jornal. Então, na hora não, de dar print na tela, para casos judiciais, tem que pegar a data, né, do computador, a tem que datinha, a hora, pegar. Isso é celular. importantíssimo, assim, de suma importância, né? Às vezes uma data comemorativa também ajuda. Se fala da pandemia, do Covid, já é legal. Às vezes não tem a data, mas põe uma frase churrasco Covid-19. Ah, Opa, já, só tem Covid agora. Doutor, eu posso postar o seu telefone aqui na tela agora? Posso postar? eu, Seu eu, telefone de contato? eu confesso que eu tenho receio disso, É, porque do telefone? a OAB não permite, Não? infelizmente. Então não Não. vou postar, porque a Se eu pessoa puder, então tem uma pessoa pedindo contato, depois ela procura nas redes sociais, né? por favor, porque eu tenho um pouco de receio com a OAB, o Código de Ética, particularmente, não Entendi. posso postar em rede Então é a social. pergunta aqui, ó, é a pergunta do pastor Carlos. Então, Sim, pastor, já que o eu, senhor tem o meu contato, eu tenho o seu contato, eu vou recomendar depois a minha advogada. Pode deixar que eu tenho uma advogada excelente, perfeito, eu recomendarei. isso Eu aí. interrompi, doutora, essa questão aí de a senhora quando fez aquela conversa com as pessoas da região em relação a uma orientação, justamente o assunto de pensão alimentícia, ele nunca acaba, né? Tem sempre Nunca. alguém que começa da pensão. Esses dias, em relação a imóveis, né, que é a minha área imobiliária, eu estava falando aqui de contratos, né, a importância de documentos, e eu lembrei, até citei de pensões, porque às vezes o homem paga a pensão, mas não assina recibo. O dinheiro é É, dado na mão, e aquilo ali no futuro pode causar um bom processo, né? com Porque como ele vai certeza. provar? Porque documentos, eu tenho um lema assim, já aprendi, documento a gente assina quando está tudo bem. Porque às vezes a pessoa não quer assinar um recibo, não quer assinar um contrato, não precisa, somos amigos, mas o dia que brigar, aí a pessoa vai falar logo assim, ó, a senhora deve ter ouvido muito, eu já ouvi também. Não tenho nada assinado com ela, não tenho nada assinado com ele, eu não assinei nada. A Muito primeira coisa que a triste. pessoa faz é isso, né? É Então, verdade. esse é um próximo assunto aí, doutora. Tem Vamos lá, razão. dê prosseguimento aí às Já que você suas falou de dicas. locação, vamos falar mais um pouquinho, então, também sobre a locação. Vamos pegar a sua deixa e falar, né, sobre a possibilidade de revisão nos contratos de locação residencial. Hoje eu estava com uma pessoa também na parte da manhã e ela me falava muito triste, muito decepcionada, que ela morava há 8 anos na casa dela e o locador chegou lá e falou para ela: olha, você vai precisar entregar essa casa agora, porque você já está atrasada 20 dias com a parcela do aluguel. E ela tinha, inclusive, um ponto comercial na casa dela, porque ela faz quitutes, bolo e tudo mais. E ela estava indignada e me passou isso. E eu confesso que eu também compartilhei da dor dela, né? E falei com ela, né? Ela falou: olha, às vezes a gente. Ela quis dizer pelo menos isso, só quer paz. E ela teve que sair desse local porque ele meio que foi um pouco ríspido, grosso e tudo mais. Mas a lei em si autorizaria ela a permanecer nessa casa. E é isso que eu quero falar, né? A lei do Covid,
proíbe hoje, né? Existe um projeto de lei, na verdade, que proíbe o despejo até o dia 30 de outubro de 2020. Então, as pessoas que estão hoje apertadas, que não conseguem honrar com os seus aluguéis, elas podem ser cobradas, mas não despejadas a princípio. Por quê? Os juízes, apesar dessa lei ainda não estar em vigor, os juízes já estão aplicando esse entendimento. E alguns também já estão deferindo a redução do aluguel, tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito residencial. No âmbito empresarial, é muito mais fácil de você verificar o descontrole contratual, porque as pessoas elas alugam aquilo para ter um proveito econômico e acabam não tendo a partir do momento em que ele não pode abrir a loja que ele alugou. Agora, em âmbito residencial, já não é mais tão fácil a gente comprovar isso juridicamente. E aí a gente precisa, até porque o ponto é outro, a gente precisa comprovar que a pessoa, né, a locatária, hoje está sem renda. Esse é o ponto. Então, não é qualquer locação que vai ter redução por causa do Covid, por causa da pandemia. Eu tenho uma locação, automaticamente meu aluguel vai diminuir? Não. O seu aluguel não vai automaticamente diminuir. Vai diminuir, sim, se você comprovar perante o Poder Judiciário, caso você não consiga conversar, né, que você não tem condições de pagar hoje. Porque o melhor caminho, mais uma vez, é a conversa. Se você tem diálogo, você tem... E, inclusive, até para ir para a justiça, eu falo, primeiro conversa, manda o WhatsApp, manda e-mail, e dá print em tudo, e salva tudo. Salve tudo. Fala aí com o locador primeiro, pelo amor de Deus, prova que você está tentando. E nos contratos de locação, quando a pessoa ligar para o corretor, para a imobiliária, até para o proprietário, o ideal é que isso seja também por escrito, né, doutora? Senão depois a pessoa vai dizer, como é que você prova que eu te dei desconto? O ideal é que a pessoa mande um recadinho pelo Zap, ou pelo e-mail, que ainda é melhor, né? Ou até mesmo papel. Vai lá, leva em 2 vias, pede para a pessoa receber, carimbar e assinar. A lei do inquilinato, ela já prevê a possibilidade da novação, que é justamente um contrato à parte para vigorar durante um determinado tempo, com valores diferentes do anteriormente pactuado, justificável por essa situação que a gente está vivendo agora. Seria um caso fortuito ou força maior. A pandemia, com certeza, entraria, né, nesta condição. Então, você pode, né, fazer um adendo a esse contrato de locação, que já existe, para que, durante a pandemia, o seu aluguel seja reduzido no valor de tantos %, enfim, para que você consiga, então, arcar com o seu aluguel mensal. É o melhor caminho, é chamar para o diálogo, conversar, né, falar, olha, a lei autoriza, inclusive, a possibilidade de revisão na justiça. Mas, né, antes disso, eu gostaria de falar contigo se a gente pode, como 2 adultos, conseguir, né, unificar um valor que seja viável para os dois e, após a pandemia, a gente retorna ao valor normal. Né? É bem possível. Que bom. Eu tenho ainda alguns contratos, né? E essa semana eu tive uma experiência de uma pessoa que pediu para sair antes do tempo. Também nós entramos num acordo, não houve cobrança de multa, porque eu entendo assim, é melhor que a pessoa seja sincera e saia, né, antes do término do contrato, do que continuar no imóvel devendo. Né? Então, a pessoa foi, graças a Deus, sensata. Olha, não está dando para eu ficar. Nós conversamos e ele saiu bem e fizemos o distrato para que... Eu até me senti feliz. Eu falei, graças a Deus, ele saiu, porque ia me dar mais trabalho se eu tivesse que cobrar, né? Se eu tivesse que levar à frente essa situação. Mesmo entendendo que as pessoas passam, mas como a senhora falou, tem os 2 lados, né? Como é que fica também o proprietário, que depende desse dinheiro? Às vezes é um complemento de renda. Isso doutora, mesmo. Nós já estamos em 40 e poucos minutos, não vamos prolongar muito. Tem mais alguma coisa importante que a senhora possa falar para a gente fechar e guardar a parte 3 para quem sabe daqui uns 15 dias, uns 20 dias?
Não, então só finalizar com a situação também de reintegração de posse, né? Que aqui no município a gente também tem bastante, já que a gente está falando dessa parte de casas, né? Atualmente a gente tem uma lei, na verdade, do Covid, que é a lei que o presidente, o Jair Bolsonaro, sancionou, falando sobre o isolamento, sobre a quarentena, e ele fez lá em fevereiro de 2020. E hoje, né, muitas pessoas que tinham já a determinação de saída da sua casa ou da sua terra, porque já existia um mandado de reintegração de posse, elas podem alegar também a sua permanência naquela localidade, Por causa do usando momento, né? por Esse é o causa do argumento. momento, porque você vai estar expondo a pessoa, colocando aquela família em risco com uma atitude de reintegração de posse diante da doença, né, que está aí pairando, né, em todos os lugares. Então, a gente tem visto muitas decisões judiciais também que estão postergando as decisões de reintegração de posse para depois de 30 de outubro de 2020, por conta dessa justificativa da doença. Então, tem, né, muitas benesses também que a gente conseguiu hoje falar aqui, das pessoas que, né, podem, na verdade, postergar um pagamento sem juros, sem correção, inclusive. Enfim, né, a gente está vendo a possibilidade de manutenção dentro da sua própria casa também, o que é bacana, né, o que protege a pessoa por mais tempo, até para ter uma instabilidade psicológica diante de tudo que a gente está vivendo melhor, isso é importante. E acho que tem muita coisa boa. A lei está tratando de muita coisa legal. A própria lei das escolas, que a gente falou aqui no início, querendo ou não, já tem a previsão de um desconto e a gente sabe que pode melhorar sim, mas já existe algo palpável, isso é legal e a gente tem que saber, Bom, né? Então é isso. que bom. A hora passa muito rápido, passa muito rápido. Então, doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, tá? Eu que agradeço. Quero deixar à vontade aí o dia que a senhora falar, vamos marcar a terceira live, a quarta live. Como eu Tá disse, certo. essa semana eu tenho a cantora Mary G, não é cantora gospel, tá? É uma cantora popular. Eu fiz Ah, questão de bacana. convidá-la também, porque ela é compositora, eu também sou. Aham. Então, ela vai falar da experiência dela. Tem o pastor Carlos, que esteve conosco aí, que está sempre acompanhando a nossa live. Alexandre Oliveira, de Realengo. Tem também, para a semana que vem, teremos Ah, psicólogo, legal. fisioterapeuta, falando sobre exercícios pulmonares, professor de educação física. E eu estou procurando, assim, convidar muitas pessoas que já deixaram, assim, em aberto, né? Não marcaram ainda. E eu te agradeço, doutora, que a senhora foi uma das primeiras a ser convidada aqui, né? E fica sempre à vontade, tá? Seja sempre bem-vinda. Quero Muito agradecer também obrigada. aqui, ó, pessoas que eu estou vendo, não estou vendo aqui na tela, mas como eu estou com outro aparelho, Sunamita Marques, Nath Marques, Lia, a missionária Emília, estão assistindo. E tem gente assistindo a gente. O pessoal vai assistir também a reprise, tá? Muito Doutora, então, obrigada. é só isso. Vamos agradecer, né? Obrigado Com pela sua certeza. presença. Obrigada por todos aí que tiveram também a paciência de estar com a gente nessa noite, né, agradável, mas que abdicaram de um tempinho com a família para estar aqui nos ouvindo, né? Muito obrigada. E eu vou pedir a você que vai assistir depois, deixe o comentário, deixe suas sugestões para uma próxima live. Tá bom, doutora? Muito Tá certo. obrigada. Nada, Vou que aqui, isso. ó. Vou tirar a senhora do ar e vou tentar sair depois. Sem erro, mas se errar, a gente edita, né? Tá certo. Um Obrigada. beijo. Fica Fique com com Deus. Deus. Tchau. Bom, obrigada, tá? Obrigada porque você ficou conosco até esse momento. Obrigada a você que está online. Eu sei que você talvez diga assim, poxa, agora que eu entrei, vocês vão sair. Tudo tem um tempo, né? Estamos aqui há 50 minutos. Mas continue compartilhando, tá? Doutora Cibele, sempre aqui conosco. Durante a semana tem muitos convidados. Eu já tenho essa semana inteira completa, sempre às 21 horas. Semana que vem também. Tudo na página Live com Letícia Pires. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus ele já fez. O mais depende de vocês. Até a próxima live. E a paz do Senhor Jesus.